Olá, meus queridos. Fui informado de que houve uma falha aqui na comunicação, na transmissão, na verdade, do nosso material, dessa nossa live, e vamos recomeçar então. Para nós recomeçamos quanto for necessário. O importante é que chegue integralmente a você e que você esteja participando desse momento importante. Eu estava dizendo então a respeito desse tempo que para muitos parece um tempo dificílimo, um tempo de um desafio muito grande. E para nós não poderia ser diferente, porque nós temos que ser desafiados em nosso conhecimento, naquilo que sabemos. A palavra de Deus nos instrui, é o livro por excelência, e nós, especialmente evangélicos, cristãos, que é a grande maioria das pessoas que nesse momento me ouvem, nós temos ele por excelência e sabemos que nele está toda a resposta, está todo o alimento que necessitamos, está tudo que o cristão e o ser humano precisa saber da sua vida, para a sua vida e para o seu bem viver. Veja você que nós temos aqui uma obra a ser conhecida. Nós temos aqui um caminho, nós temos aqui, através do Santo Evangelho, a proposta de uma nova vida e a solução para tudo. Basta que nós venhamos a ter esta real intenção de, através da Bíblia, conhecer isso. O erro grande das pessoas é que eles acabam crescendo, processo natural da vida, e acabam se formando, escolhendo profissões, e a profissão, como naturalmente abre um novo conhecimento dentro da vida da pessoa, acaba estimulando ela a acreditar naquelas coisas e no estudo em si, mas no estudo das muitas coisas do mundo, apartando-se da Bíblia. Muitos são grandes estudiosos, mas eles não têm a Bíblia como a sua referência. Então o homem maravilhado, porque naturalmente ganha na notoriedade com aquilo, ele acaba ganhando destaque na sua profissão, porque estuda para isso, porque se qualifica para isso, ele acaba entendendo que esse é o caminho e que tudo se encerra-se nisso. Este é o grande erro nosso, é quando a nossa inteligência ela não cede lugar para a sabedoria que vem do alto. Em momentos como esse, em que as nações estão vivendo desafios contundentes, desafios assim a todos de um modo geral, é mistério que nós saibamos e tenhamos feito a lição devidamente, que é o primeiro livro, e o livro por excelência que devemos estudar e aprender. Ele é a nossa vida. E os que não fizeram disso, os que se apartaram disso por um momento, ou que não se interessaram por ele, é natural que agora tenham uma dificuldade grande em se locomover diante de tantos desafios, de tantas ameaças que nós estamos vivendo. Isso tudo é fruto de uma falta de conhecimento ou de uma falta de entrega. Por vezes até a pessoa leu, ou a pessoa ouviu, ou a pessoa conversou a respeito, mas outra coisa lhe chamou mais atenção. Talvez até a necessidade premente de a pessoa ter um status melhor, social, financeiro, fez com que ela migrasse da Bíblia e fosse buscar o emprego, o trabalho, e ali se dedicasse e esqueceu de retornar, se esqueceu de retornar. Então aí começam problemas. A humanidade, de um modo geral, ela não quer saber a tua insígnia, não quer saber qual é a tua assinatura, não quer saber qual é o teu status. Simplesmente ele faz o seu papel e apresenta as muitas dificuldades. E nisso é que você se mostra o quanto está preparado ou não. Hoje mesmo, você abrindo o Facebook, as redes sociais, e você vai tomar conhecimento de uma diversidade grande de informação. Ao mesmo tempo que estão celebrando agora aniversário, estão anunciando luto de pessoas que se foram algumas horas até. Ao mesmo tempo em que se fala de tristeza, de dificuldade, se fala também de coisas pomposas. Ao mesmo tempo em que algum está vendendo lá a sua geladeira para fazer dinheiro, está vendendo até o seu manufaturado, alguma coisa que ele faz em casa ainda, ou desfazendo-se de algum bem, às vezes até essencial, para colocar comida na mesa. Outros estão ainda falando e vendendo e promovendo a riqueza, assuntos chiques e de beleza, e tidos como supérfluo para muito no momento. Então essa é a diversidade, esse é o mundo. O fato é que quando chega o sofrimento, cada qual vive ele à sua maneira, cada qual vive o seu tormento ou a sua paz de uma forma própria,
se eu estou naturalmente descansado no Senhor, se eu estou afeito às verdades do meu Pai, então eu me sinto e estou protegido e guardado. Em não sendo assim, é natural que eu me sinta desprotegido, que eu me sinta vulnerável, que eu me sinta assustado, alguns até em pânico. Então, não se despreza aquele que agora está com muito medo, aquele que agora está impossibilitado, inclusive, de trabalhar, o que chega a ser quase um absurdo nesse tempo. É natural encontrar pessoas assim agora, muito afetadas. Não estou julgando esta condição, apenas estou dizendo que há uma outra realidade, que há um outro campo onde pessoas que, já tendo fé, se aplicando nela, estão agora vivendo de uma maneira, com uma qualidade de vida muito melhor, ou passando a mesma tempestade, ou mesma tormenta, estão numa condição muitíssimo melhor do que muitos se apresentam. Nós não somos a solução para o mundo, mas somos parte da nossa solução para nós mesmos. Então aqui estamos querendo agora, no bom grado, na boa intenção, compartilhar com todos esses caminhos que podem ser melhor. Quero agora estar já saudando os que chegaram aqui. Com essa queda que houve na internet, eu perdi algumas pessoas, não consigo identificá-las aqui, mas sei que estava a irmã Adriana, a irmã Tarsila, e do Ministério Tempo de Unção alguns, outros vão estar entrando, já tem comentários. Perdoe se eu não posso visualizar para estar o saudando, mas a intenção nossa aqui realmente é nós falarmos a respeito desse tempo presente, e que com certeza, indiferente de eu ter esta condição de saudá-lo ou não, a mensagem chegará a você igual. Estaremos no mesmo sentimento. Aliás, eu não quero que simplesmente você me ouça. A intenção é de que nós, juntos, pelo tema apresentado pelo Senhor, por aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, juntos nós pensemos, repensemos, meditemos a respeito, tomemos para nós. Então eu estou convidando você, na verdade, de igual forma, para ouvirmos o que o Espírito Santo tem guardado para nós neste dia de domingo. Neste dia de domingo atípico, comum agora até se repetindo em outras nações, da mesma forma, em alguns até idêntico, alguns até piores, mas diga-se atípico. Nossas vidas foram interrompidas por notícias que tomaram a nossa paz ou que tomaram a nossa atenção. Tomaram o trabalho de muitos, tomaram o ganha-pão de cada dia. Alguma coisa está acontecendo em que as pessoas, sem verem armas nas ruas, sem verem bombas caindo nas suas cabeças, estão, e têm certeza que estão vivendo uma guerra, porque já começam a sentir o desespero da falta, o desespero, o choque, a violência silenciosa que isso está patrocinando. Lares estão sendo agora destruídos, já pessoas estão agora em situações muito diferentes. Toque de recolher, tal qual na guerra, já é hoje declarado para muitas regiões, inclusive aqui eu vivo. Então, somente se você não queira ver isso, somente se você queira fechar, não só fechar os olhos, mas tapar os ouvidos e também descansar a tua mente num vazio, para que você não tome conhecimento do que nós estamos vivendo. Mas isso tudo que nos é oferecido faz parte de um processo do mundo, faz parte da vida. Mas o que agora faz parte exclusivamente dos cristãos é a solução e a resposta. Nós temos por excelência a condição de compreender muito bem, não só o que estamos vivendo, mas a forma com que melhor passamos isso, se é inevitável, e como também nós resolvemos isso para nossas vidas. Amém, meu querido irmão? Eu quero então estar, já que eu não consigo estar lendo aqui os muitos participantes, eu quero estar orando por vocês, agradecendo então a todos pela companhia e apresentando-nos a todos a Deus nesse momento. Obrigado, meu Pai querido, Deus amado, Santo poderoso. 20 horas, 17 minutos do dia 21 de março de 2021. Dia esse histórico para nós, porque estamos vivos, porque aqui nós estamos registrando parte da nossa importante vida. Vida que muitos entendem ou já consideraram sem valor,
muitos nunca encontraram o seu verdadeiro valor. Muitos não foram até agora valorizados como tal, porque também não se viram importantes. Para nós é de suma importância, tal qual, assim para com um rei, assim para com um vassalo, assim para como um presidente ou um cidadão comum, assim para a criança, assim para o adulto, para o velho. O tempo é o mesmo e ele tem a mesma importância, e ele serve de baliza para que todos saibamos que somos dependentes todos da mesma coisa e somos participantes todos na mesma importância. Se me faltar 1 minuto de vida, ou se me faltar 2, 3 minutos, que considerando é quase nada, como um piscar de olhos, ali a vida se foi. Num segundo a vida se vai e não volta mais. Aquele tempo, naquele segundo foi registrado que você deixou esta vida e não mais voltará para ela. Então, isto denota, isto nos chama a atenção de quão importante é. Você que está agora celebrando aniversário, irmão Anderson Monteiro, nosso querido Anderson da Maranata, hoje está aniversariando. Você e outros que estão aniversariando neste dia devem refletir sobremaneira nisso. Quando no meio, ou ali cortando um bolo, ou fazendo festa em família, ou comemorando de qualquer forma, reflita a respeito da tua importância. Deus me concedeu mais um ano e alguns minutos, alguns segundos, porque nós não contabilizamos os minutos e os segundos, mas a mãe que espera o filho, essa sim está contabilizando. A vida em si, cada fração de segundo está sendo contado como elemento fundamental para a nossa vida, para a manutenção dela. Foi assim colocado por Deus. Assim, meu Deus, nós queremos tomar consciência a partir de agora, agradecendo os que estão comemorando aniversário, os que estão comemorando a vida, mesmo sem estar aniversariando, terem nascido neste dia. Que todos sejam cheios da tua graça, do teu amor, da tua bondade, que nossos corações agora estejam voltados ao amor, que a nossa mente agora esteja ocupada das coisas santas, das coisas boas, e não das muitas preocupações que nos são sugeridas. O mundo, ele se reveza em dificuldade, desastre, desgraça. Ele se reveza, entremeando-se em notícias ruins e acontecimentos e fatos dolorosos. Mas nós temos um portal, nós temos um filtro, nós é que estipulamos, nós é que aceitamos ou não isso como um dano para a nossa vida, isso como uma ameaça a ponto de nos paralisar de medo, a ponto de nos causar pânico, ou entendemos isso no seu departamento certo, de que esse é apenas um estado de coisa, mas que não é o fim. Esse não é a última palavra, esse é apenas um momento, porque a palavra reside em mim, na vida que Deus me deu. A cada segundo eu tenho a resposta aqui, clara, através do meu organismo, em sincronia com todos os órgãos que funcionam. Você está vivo, você tem a resposta. Enquanto houver vida em você, a resposta é em você. A resposta para que você possa tomar decisões. É nisso, meu Senhor, que hoje, neste dia, faço questão de repetir, 21 de março, já 20 horas e 20 minutos, estamos nos aproximando de Ti, para tomarmos conhecimento e para nos fortalecermos no que já é integrante da nossa vida, o que já faz parte de nós. A todos os que estão agora presentes, aos que tomarão conhecimento desta nossa conversa, desse convite a refletir na Santa Palavra de Deus, sejam abençoados grandemente, que em seus lares, em suas vidas, reine o Cordeiro Santo, Cristo Jesus, Senhor nosso, com seu Espírito Santo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso sempre. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Eu falava a respeito do nosso estado, da nossa condição. Por muitas vezes nós queremos, e entenda uma coisa, se preocupar à toa não vale para nada. Aí diz, à toa. A preocupação excessiva, inadequada, inoportuna, sem uma direção, ele vai causar um desequilíbrio no teu fator psicológico, ele vai desorganizar, vai inferir no teu, mais cedo ou mais tarde, na condição psíquica, vai está ali diretamente ligando ao teu sistema nervoso central, que vai bagunçar todo o teu organismo e vai tornar a luta muito pior. Por vezes você encontra pessoas brilhantes com uma vontade extraordinária de resolver as coisas, mas já não tem saúde. Outras, já o tempo passou e elas dizem, o discernimento, a visão que eu tenho da vida hoje, já não me apavora diante das coisas, mas eu não tenho força, mas eu não tenho mais vigor, o tempo está se acabando para mim, as energias estão se indo.
Então você veja que o quanto é importante o sincronismo das coisas. Como é importante que nós cresçamos em graça, em beleza, em estatura, assim como a palavra do Senhor diz, que o nosso crescimento seja ele completo, porque ganhamos com isso. Ganhamos vida, ganhamos a compreensão, tiramos desta vida aqui mesmo, onde muitos só conhecem o sofrer, teremos uma vida em abundância. Onde muitos só conhecem a miséria, a tristeza, o sofrimento, a dor, nós poderemos viver, e não de uma forma egoísta, mas poderemos e teremos o acesso a canais diferentes por entendimento. E o que é melhor, poderemos convidar estes a participar também. Poderemos convidar aquele irmão que está lá no sofrimento, angustiado, doente, que está muito abalado, ou até sem provisões, ou até vivendo de uma forma subhumana, a ele vir fazer parte. E este é justamente a nossa intenção, e que você faça isso. Mas para isso você tem que conquistar, e é em tempos de guerra que nós vamos mostrar como se conquista a paz. Então é importantíssimo que agora, para que nós tenhamos uma proposta para o nosso vizinho que sofre, para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso próximo, para o nosso outro irmão de outra nação, para a humanidade que geme, que clama, é importantíssimo que nós tenhamos agora, então, antes atingido este lugar, para que possamos descrevê-lo, para que possamos falar dele, para que possamos apresentá-lo. É mistério que nós... Aquele relógio está errado, mas... É mistério que nós estejamos agora já em posse disso que estamos falando, porque você fala com propriedade, você vê e você descreve algo dentro das suas minúcias e aponta onde está e traz aquele que quer conhecer. Mas agora o trazer o que quer conhecer não é... E não desprezando, porque é o principal, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas você vai trazer para a tua vida também. Você vai trazer até alguém que você leva à igreja junto para conhecer a palavra, para conhecer esse caminho maravilhoso, abençoado. Você também, se ele pegar carona com você, ele vai viver momentos da tua vida. E se ali você vai em briga, se ali você vai em discussão com teus filhos, com a tua esposa, ou se ali você vai amaldiçoando, ou se ali você vai... Então isso vai mostrar também a que ponto alguém está me levando a um lugar bom, se ele próprio não se transformou ainda. Por isso eu digo que nós temos que nos adiantarmos, queridos irmãos, em buscarmos esse momento por excelência de paz, esse momento de discernimento, esse momento pelo qual possamos apresentar as pessoas que, conduzindo-se conosco, irão não somente chegar à mesma palavra, ao mesmo lugar que cultuamos, mas terão um caminho aonde nós estaremos comprovando que vale a pena ele estar lá. Mas moro do lado do meu vizinho que se diz evangélico, crente, mas ali é só grita, é só briga, é só baderna, é confusão, é tudo. Opa, o que é isso? Compreendeu? Então nós antes temos que conquistar, queridos irmãos. Se você quer trazer para a fortaleza, antes monte a fortaleza, arme, arrume, trabalhe isso, meu querido, porque o teu exemplo é importantíssimo, porque Jesus nos trouxe no seu exemplo de vida. Jesus, ele pregou, ele ensinou, ele educou as pessoas, mas especialmente o exemplo maior estava e está no seu exemplo de vida, como ele se conduziu nas muitas situações pelas quais o ser humano passa. Assim nos deu demonstração pela própria vida de como se reage, como deve agir um cristão, e isto é fundamental. Portanto, não é só o que conhece muito a palavra, não é o estudioso por excelência da palavra, ao qual tem todo o nosso respeito, o nosso carinho, mas assim é que a palavra também nos dá o direito, nos dá a condição, exemplificando por Jesus, que até aquele mais simples, ele pode atingir este nível de coisa. Até o mais simples ele pode caminhar, mesmo o leigo ou mesmo aquele iletrado, se ele aprender o que Jesus quer, e pelo exemplo dele que ele nos deu, que ele é vivo entre nós, então se ele tornar isso vivo, ele vai ter a resposta, e ele vai ter uma vida tão ou melhor ainda do que o outro que muito estuda e que muito procura saber, até por boa vontade. Eu quero convidar o meu querido irmão para ler uma passagem no Evangelho segundo São João, capítulo 19. São João 19, ele diz do versículo 29: estava, pois, falando agora a crucificação de Jesus, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a
num isope, lhe achegaram a boca de Jesus, no caso. E quando Jesus, 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: Santo, 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 está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Obrigado, meu Pai querido, Deus maravilhoso, santo, que nos deste uma palavra tão profunda, tão simples como alimento no dia de hoje. A saber que o Senhor é mistério em tudo que faz, o seu amor está à frente de cada palavra e está sempre nos conduzindo por um caminho de intimidade com o Pai, um caminho de bênção, um caminho de felicidade, um caminho de vitória sempre. Obrigado, meu Senhor Jesus, por dispormos desse tempo, e obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir de tal forma que hoje possamos estarmos reunidos em torno da santa palavra, da mensagem e da presença do Senhor. É por escolha oficialmente como aqui estamos, e muitos estão em muitas igrejas, em muitas lives nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos amados, este é o momento que todos conhecemos, quando Jesus agora, suspirando, e ele nos diz: está tudo consumado, está consumado. É tão tremendo e tão importante isso que nós poderíamos falar uma semana, um mês a respeito. Tamanha é a riqueza que encerra-se ali. Eu quero pegar uma parte pequenininha hoje, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer a você, meu querido. Quero falar algo, talvez a mais simples de todas. Eu quero falar a respeito deste momento em que, no tempo do homem, o Senhor diz: acabou, está consumado. Jesus ali reconhece que chegou o momento de se retirar, chegou o momento em que a sua missão encerrava na terra como homem. Ele demarcou aquilo, ele viu aquilo com clareza, ele sentiu isso, ele teve esse discernimento e nos diz para que o tenhamos também. O Senhor também quer que nós saibamos que um dia tudo estará consumado. E agora, não só falando espiritualmente, quero falar espiritualmente, mas no tocante ao homem. Quero falar que deste plano ainda que nós vivemos. Você sabe que você, salvo o caso de ser arrebatado, você também enfrentará a morte, que eu digo, a transição para a vida eterna. Para nós ela é encarada desta forma: a transição para o mundo, para a vida eterna no Senhor, porque assim labutamos e cremos nisso. Mas o fato é que isto chegará. O fato é que chegará um momento em que todos os teus órgãos eles vão responder a esta chamada e eles vão se encerrar ali um a um, vão se desligando de uma maneira muito rápida, e daqui a pouco o teu corpo já não terá mais vida. Hoje muitos estão sendo surpreendidos por isso. O que chama a atenção hoje é que é anunciado. A pessoa que está dentro de uma pandemia, ela é anunciado o risco que ela tem de morte, como se isso nunca existisse. Os que muito estão entrando agora nos leitos de hospitais, estão entrando agora nas UTIs, estão nas filas de UTIs, eles têm uma consciência de que antes não foram ainda acordados, alertados. Eles têm aquela consciência agora diante deles que pode acontecer. E está acontecendo para o pobre, para o rico, está acontecendo, enfim, e é uma realidade, E agora começa, como muitos dizem, cair a ficha para muitas pessoas. Pode ser hoje pode ser o meu último dia, agora pode ser o que Jesus também enfrentou e disse: está tudo consumado. Pode ser o fim de tudo, pode ser o fim dos meus dias na terra. Então nisso eu quero que você preste atenção, meus irmãos. Prestem atenção, que é uma reflexão profunda agora, no sentido de que nós temos que nos voltar a estas verdades, meu amado. O que está assustando o povo agora é o fato de morrer de pandemia. E se fosse guerra? No passado, quantas mães então, quando os jovens, os filhos requisitados em tempo de guerra, despediam-se dos filhos, alguns das jovens esposas recém-casados, despediam-se, e aquele que ficava estava se despedindo já prevendo a não volta mais daquela pessoa, como se fosse o último abraço, o último beijo. Isso está registrado nos anais da história e está registrado em muitas filmagens, em relatos, em documentários. Vê-se muito a despedida de homens para a guerra, homens que nunca mais voltaram.
E então muitos pensaram no campo de batalha: meu Deus, que coisa boba! Eu vou morrer dessa maneira, lutando, brigando, atirando em gente que eu nunca vi, que nunca eu vou matar alguém que eu não conheço, ou vou morrer pela mão de alguém que eu não conheço, e aquilo ele dá um nó na cabeça. Mas eu não fiz esta guerra, eu não fiz esta luta, não fui eu que comecei isso. Por que os que fizeram isso agora não se fecham numa sala e não se matam? Por que vem para cima de nós isso? Por que eu fui tirado do seio da minha família, de dentro da minha casa? Então são coisas assim terríveis, e muitos choraram isso, sofreram isso, morrer dessa forma banal, dessa banalidade, porque eu não queria. Pode ser bonito falar de patriotismo e tudo, é importante, as guerras sempre existiram, os cristãos também guerrearam muito, mas a pessoa em si, naquele momento, ela pensa: mas é uma banalidade, por quê? Eu quero só viver, por que eu vou morrer? Por que eu estou entrando nessa luta? Por que me colocaram nessa batalha? Enfim, ali diante da grandeza do que vai acontecer, sempre a forma de você morrer parece pequena, não justificada. Agora pessoas estão dizendo: mas meu Deus, morrer numa pandemia, agora minha vida pode acabar semana que vem, pode acabar daqui a algumas horas. Que coisa boba, que forma ridícula, estúpida de morrer. Isso chama atenção porque sempre, meu querido irmão, a morte assusta. Mas saíram para se divertir e morreram no meio de uma diversão. Outro morreu de tanto beber, outro morreu de tanto comer, outro morreu, afinal. E sempre se diz: mas que jeito esquisito de morrer. Deveria se deitar na cama e não acordar, deveria se morrer de velho. Não, isso é cada dia mais raro de acontecer. Porque os acontecimentos, a história é outra, nós não vamos entrar nesse mérito. E agora você pergunta, que resposta eu tenho para isso? Que resposta o mundo vai dar? E daqui a pouco, você que ouviu a respeito dos muitos doutores, a respeito dos médicos que você sempre respeitou e deve respeitar as autoridades de modo geral, você percebe que eles também viraram nada. As autoridades deixaram de ser. Daqui a pouco você percebe que não, agora tem uma supernação. Mas o problema nosso é do brasileiro. Agora é uma supernação. Não, a supernação está igual ou pior. Então você começa a perceber que essa classificação, ela é humana, do maior, do menor, do importante ou não. Você começa a refletir que isso é uma mera convenção, que isso é parte da história composta, constituída pelo homem, delineada, arquitetada pelo homem. E daí você percebe também o fator da maldade nesses tempos. Você começa a associar coisas, buscando uma resposta. Você ouve um crente lá dizer: ah, mas isso é Deus que está fazendo. O outro dizendo: é permissão. Aí você olha lá e diz assim: não, isso daí é política, é maldade, isso é malvadeza. E você começa a entender um personagem que entra no meio dessas histórias, que agora começa a afetar você. Por isso você começa a pensar a respeito. Você começa a perceber que esse personagem é a violência. Mas a violência é egoísmo, é dinheiro. Aí você começa a ver: não, o ser humano é malvado mesmo. O ser humano, agora um garoto foi encontrado comendo lixo, atado a uma corrente pela perna. Aí você começa a dizer: mas meu Deus, isso não tem a ver com os outros da casa comiam. Mas aquela criança, eles faziam isso com ela. Agora, por que aquela criança, o pai apagava cigarro no corpo dela? Tem a ver com alguma conjuntura socioeconômica? O que é isso? E aí você começa a pensar: meu Deus, quem é meu irmão? Quem é o ser humano? Quem são as pessoas? O que está acontecendo? Aí você pergunta e a teu assombro, ele aumenta na medida em que você vê: mas escuta, não é só aqui isso. Não é só aqui. Na Inglaterra está acontecendo isso, em Nova York está acontecendo isso, no Japão está assim, ou em outros países estão assim. O que é isso? Isso não é coisa só nossa, não.
Isso tem a ver com o nosso povo, mas tem a ver também, então, talvez não seja meramente uma coisa cultural, talvez seja uma coisa, um castigo de Deus, talvez seja o que é mais, não dá para se fechar os olhos para uma coisa. A maldade impera. A maldade, o jogo, a armação, o se aproveitar do momento, aqueles que se aproveitam, superfaturam, aqueles que jogam com isso, outros que fazem, que acontece. Aí aquele que vai pegar donativos nas igrejas, de roupa, de comida, e você acha que é uma alma ali benfeitora que está querendo atender as necessidades dos irmãos. Amanhã ele se lança na política, amanhã ele está lá e vai fazer coisa pior. Ainda se lançasse na política e fosse diferente, não, ele vai lá e faz um caminho da pior. Então você está vendo que alguma coisa está coordenando, está norteando, está tirando as pessoas. Há tempos atrás era impossível pensar no Brasil de viver sem carnaval. Hoje, isso é uma realidade. O povo viu que podemos viver muito bem sem carnaval, sim. Aleluia. A mesma era com... Daqui a pouco vão chegar a condição do futebol. E quanto mais apertar a condição, mais as pessoas vão entender. Eu digo... Futebol e o carnaval, por que somos conhecidos lá fora por isso, né? O samba, o futebol, o carnaval, por isso, não é nenhuma marcação em cima. É que isso é a nossa referência, o nosso cartão de visita lá fora, normalmente, fora do país. Mas daqui a pouco, à medida em que as coisas apertam, nós começamos a abrir nossos olhos que isso não é essencial, isso não é a nossa verdadeira identidade. E aí nós começamos a perguntar, encontrar as pessoas ruins. Puxa, mas se o meu vizinho dividisse um pouco o que ele tem, daria. Mas se aquele fizesse... Não, não faz. Mas se aquele... Mas por que agora os políticos então não reduzem seus salários? Não. Por que o outro não faz isso? Você começa a fazer uma matemática, uma análise, um cálculo, para você dizer, para você entender o porquê então o sacrifício tem que ser só meu. Porque só eu tenho que absorver todo o impacto agora, de todos os lados, do que está acontecendo na humanidade, e outros podem ser insensíveis e se valerem disso. Aí você começa a deduzir que há uma maldade generalizada. Estou sendo tratado com uma doença, e outra doença pior é a motivadora dessa. A doença do desinteresse, da indiferença. Eu vou ver, na verdade, que o outro não tem coração. Há dias atrás, uma pessoa vendia posições para serem operados dentro da prefeitura local aqui próximo. Ele tinha a condição de coordenar as pessoas que iam à cirurgia, e quem dava 3 mil, 5 mil, 6 mil, ele colocava à frente, e os outros iam morrendo. Então você veja como é que são as coisas. A exemplo, que você deve conhecer coisa muito mais cabeluda. Então você olha assim o ser humano e diz, opa, eu não posso olhar mais o ser humano, o meu próximo, como se fosse de uma forma inocente, como se ele fosse incorruptível, incapaz, porque eu estou vendo isso acontecer, eu estou vendo esse tipo de coisa atuando agora. De fato, eu estou descobrindo uma doença terrível que está dizimando a humanidade. O ser humano, ele não é tão bonito quanto se imagina, ou ele não tem operado no seu melhor, ele não tem se esforçado por ser melhor, ele está se esforçando numa conduta que leva ele a ter mais, a ser protegido só ele, uma conduta egoísta, uma conduta maquiavélica. Ele está encontrando neles aquelas coisas, e por isso a gente começa a repensar a situação. E eu quero dar um exemplo aqui, porque às vezes você pergunta, será que o ser humano ele nasce ruim? Será que ele se torna ruim? Então muitos estudiosos aí vão ser categóricos em dizer que o ser humano, uma parcela deles nasce já psicopata, isso, aquilo, mas em geral ele se transforma pelo meio, pela sociedade. E aí vamos dizer Tolstói, aí vamos dizer tantos outros que dizem que a sociedade, ou afirmam, ou reconhecem que é a convivência, a sociedade dos interesses é que torna a pessoa, que desperta na pessoa aquele algo pior, aquele lado ruim, desenvolvendo ele se tornando uma pessoa cruel, enfim, sanguinária, terrível. Bom, e você fica olhando, o que acontece? E agora? Porque eu quero encontrar alguém em quem confiar. Porque para mim agora é fundamental.
ter alguém que saiba conversar. É fundamental alguém que me traga uma palavra de consolo, alguém que traga para mim uma esperança. Porque as pessoas que estão debatendo as notícias, eles falam a mesma coisa. E algumas já preparadas, briguentas, outras amaldiçoando, outras gritando, mas eu não estou vendo nada de concreto, nada que as muitas passeatas que estão fazendo nas ruas, em diversos lugares, não está virando em nada, absolutamente nada. Eu já orientei a muitos que desliguem um pouco os seus Face, as suas notícias que vêm ali, porque é só para engordar a lista de doentes, só para somatizar os problemas, as enfermidades e causar enfermidade na vida das pessoas. Se livra disso, meu querido. Falam e não resolvem nada. Fala e não resolve nada. Fala e nada se concretiza. E há de ser essa escuridão, porque você está querendo resposta no homem e na verdade não está em si, no que ele lá está. Mas a raiz disso tudo é que importa. Quando jovem, eu sempre tive essa preocupação de fazer o melhor, de buscar o melhor. Eu nunca fui egoísta pensando só em mim. E eu lembro que eu fiz o correspondente a 2 semestres de economia. E junto com meus amigos, estudando a economia, inclusive para isso, para entender melhor o sistema das coisas acontecerem, porque era bom para o meu trabalho também. Então eu fiz 2 semestres, pode-se dizer, de economia, e ali nós nos reuníamos em busca de solução, em busca de... Na época eu era jovem ainda, e eu tinha aí meus 20 anos, 20 e poucos anos. E eu lembro que eu assisti uma palestra que me desmotivou sobremaneira. Nós então procurávamos palestra, ainda não havia internet nem nada, então você tinha que pagar quando vinha alguém importante na tua cidade, ou nas faculdades, ou em lugares, e você tinha que ir atrás, tinha que garimpar mesmo, e tinha que pagar um preço por isso. E nós assim pagamos para assistir uma palestra, eu não lembro mais o nome da pessoa, não quero, porque, mas não é o ponto. Mas eu lembro que ele disse uma coisa no meio da palestra. Ele disse assim, que levaria ainda 600 anos, pelo menos, para que despontasse a verdadeira cultura do povo brasileiro. Falava ali de questões sociais, de questões culturais, tudo mais, e falava a respeito da análise do povo brasileiro no contexto mundial. E isso veio à tona. E quando esse homem disse, levará pelo menos 600 anos até que nós tenhamos uma cultura própria definida. Aquilo me desanimou, porque eu queria a resposta naquele momento. Eu queria mudar o mundo naqueles meus dias. Agora o homem vem e diz que daqui 600 anos, pelo menos. Aquilo eu saí assim de uma maneira tão desiludida, de uma maneira tão terrivelmente abalado dali. E disse, que coisa, perdi o meu dinheiro. E quase perdi minha esperança no que eu fazia, porque eu não era convertido ainda. E eu ainda acreditava. Era um homem que estava buscando nas coisas da ciência, né? Estudava muitas coisas nessa linha, nessa área. Então eu não era uma pessoa que digamos que aquilo me fez bem. Mas aquela dor, aquele sofrimento me levou a pensar e me levou a conclusões como hoje. Então nós estamos esperando descobrir como transformar a humanidade em si. Culturas jovens, algumas não só culturas jovens, culturas atrasadas, pessoas que não têm ainda vontade de descobrir, vontade de resolver, vontade de se transformar, pessoas que ainda só olham o seu umbigo, culturas que têm assim uma visão muito estreita, amam muito a si mesmo, a sua condição, mas amam pouquíssimo a humanidade, e é natural que elas não possam ter acesso à Bíblia. E eu pensava, mas tanta Bíblia, quando eu descobri a Bíblia, quando eu fui convertido, mas tanta Bíblia por aí. Bíblia era um artigo, não era um artigo caro, hoje está mais caro. Hoje eu devo admitir que hoje é mais difícil você encontrar a Bíblia do que antes, até porque você encontrava e era barato. Hoje é caro. Hoje eu acho a Bíblia caro hoje, no sentido financeiro. Acho que deveriam estar dando a Bíblia a considerar, deveriam estar colocando ou num preço muito mais acessível. Mas o fato é que nós temos aí uma questão a pensar muito grande a respeito de por que, com todos os recursos, as pessoas não estão interessadas nisso. Será que
Está nascendo gente ruim nesse tempo. Gente ruim. Está nascendo pessoa ruim nesse tempo. Será que o que está acontecendo? Está vindo gente ruim mesmo? É assim? É um DNA das pessoas? Ou será que essa sociedade nossa não está produzindo pessoas? Bem, não está produzindo pessoas. Agora nós vamos levar 600 anos, vamos levar 200 anos, vamos levar se a coisa está morrendo gente agora. Exatamente nesse momento estamos nos despedindo de pessoas. Nós estamos sob um momento terrível. Estamos sob um momento de ataque agora, está acontecendo agora. Então quando Jesus disse está tudo consumado, Ele estava nos alertando a respeito disso. Há um tempo para você, meu filho. O tempo está passando. O tempo vai chegar o momento em que tudo já... O que se fez. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos ocupando? O que nós estamos querendo mudar e de que forma estamos querendo mudar? Se nós temos consciência de que temos que mudar, já é uma coisa tremenda. Mas se nós ainda não temos, é muito sério. E se nós temos e não estamos em ação, não sabemos como, também está um problema sério. Então nós precisamos saber. E eu digo aos irmãos que de toda aquela minha vontade de transformar o mundo, não sendo ainda cristão, crente, mas eu tinha uma vontade que todos vivessem melhor, todos estivessem bem. Muito mais isso depois se acentuou quando eu descobri ao Senhor Jesus Cristo pelo Santo Evangelho. E hoje, se eu disser para você que a minha vontade é menos do que antes, eu vou estar sendo falso, eu vou estar falseando na verdade. Eu tenho todo o interesse de que todos se transformem, que muito. E a toque de caixa sim. Por quê? Porque em Jesus isso acontece. A verdadeira conversão faz isso em nós. A verdadeira conversão, ela faz com que você se transforme a partir de agora. Mas existe um elemento aqui, mais uma vez, o elemento fundamental que é você, que sou eu. Se você pensa que você vai começar a escrever livro, a construir teses, projetos a longo, médio prazo, você vai levar talvez os 600, os 500 anos para saber quem é o povo brasileiro mesmo. Quem é esse povo brasileiro com uma alta miscigenação de raças? Quem é esse povo com cultos em todos, muitos cultos, uma diversidade de cultos, de crenças, de pensamentos, ideologias? Quem é este povo? Quem é esse povo que achava que nunca poderia se livrar do carnaval, ou viver sem carnaval, ou viver sem futebol, ou viver sem a cachaça, ou viver sem a festa? O Nordeste, um é samba, o outro é forró e coisa parecida, axé, sei lá o quê. Então, quem é esse povo? Vamos esperar que esse povo se defina ou vamos tomar a nossa decisão agora? Porque se você está, mais uma vez, esperando na tua casa, mais uma vez pela notícia que vem de fora, você está muitíssimo atrasado, você está fazendo parte de um grupo de pessoas que não está ajudando na transformação desse tempo. Porque a transformação desse tempo se dá, primeiro por você, pela tua real conversão, pela tua conversão de coração verdadeira. E se é tempo de sofrer, vai sofrer. E se é tempo de fome, é fome. E se é tempo de mártires, então os mártires vão aparecer. Agora, um cristão que se recusa a sofrer, um cristão que se recusa a ser mártir, um cristão que se recusa a seguir com Jesus, não é cristão. Ele é qualquer outra coisa menos cristão. Ele pode ser uma versão melhorada de um cidadão comum de bem, mas não é um cristão. Aqui o cidadão de bem não está fazendo diferença. O cidadão de bem, o que ele está segurando agora, ele está recebendo toda a carga. O cidadão de bem está evitando o quê? Que haja uma guerra, porque ele fica em casa, ele não é de pegar em armas, e isso até pode se confundir com um pouco de preguiça, um pouco até de covardia, quem sabe? Mas o cidadão de bem, ele, desse tempo, só por ser cidadão de bem, não está bastando mais para o que nós estamos enfrentando. O que nós estamos enfrentando é algo que requer uma especialização, uma formação diferente. Jesus então veio à Terra para quê? Continue sendo o homem de bem, quem é de bem, pronto, é isso. Ele encontrou pessoas de bem, ele encontrou pessoas que também estavam tendo uma vida reta, ele encontrou. Essas pessoas não foram necessariamente condenadas e nós vamos ver isso futuramente, e a palavra do Senhor mostra isso também. Mas ele veio para dizer que isso não era o bastante, que simplesmente ser uma pessoa do bem não é o bastante, porque o que faz a diferença é ser cristão.
que faz a diferença não é você não roubar, não matar, até, apesar que os que fazem, esses já estão se declarando do outro lado da batalha, esses estão do lado do inimigo, esses são os opressores, são aqueles que estão oprimindo o povo, são aqueles que, de uma forma bem definida, estão causando mal, estão trazendo desgraça. Esses são, na verdade, os causadores em grande parte de tudo. Mas os outros de bem, eles não têm condição de lutar contra essa súcia, porque eles não vão reagir de uma maneira pela qual resolve a situação. Agora, o cristão, ele tem atitude, ele tem autoridade. O cristão, ele tem uma ligação com Deus, a maior, ele enfrenta, ele coloca, o cristão, ele chama ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que enfrenta a batalha espiritual no campo espiritual. O cristão tem discernimento, mas o cristão, querido irmão, o cristão, agora eu quero que você avalie o quanto você está nos ajudando, porque notícias que vêm dos muitos hospitais, boletins diários, isso não precisa de você para anunciar. Saber que mais um amigo, mais um companheiro, mais um conhecido, mais alguém que você ama, isso não precisa de anunciantes. Isso aí, estão aí, os sensacionalistas estão em cima, fazendo, entre aspas, no seu tempo, o seu trabalho, que é simplesmente anunciar a desgraça. Eles não são transformadores. A mídia hoje não é transformadora, ninguém é transformador, mas não para o bem, porque os que estão aí não estão a serviço disso. Quando nós tivermos os cristãos na mídia, nós diremos a verdade, poderemos proclamar a verdade, faremos diferença. Quando os cristãos estiverem como autoridades, como pessoas vistas, como pessoas respeitadas. Agora se diz, mas então, há pouco o senhor falava de política, agora vai colocar cristão. Não estou falando de política, eu estou falando de outra coisa, autoridade em outro sentido. E quer ver onde a tua autoridade ela brilha, quando ela se destaca? É quando você dá prova de quem você é. É quando você mantém o teu caráter cristão indiferente da tempestade, indiferente do vento, indiferente se faltou comida ou não. Eu sou cristão enquanto eu tenho carro para ir na igreja, enquanto eu tenho um dízimo bom, porque eu tenho um salário bom mensal, enquanto eu tenho fundo de garantia, eu tenho férias, 13º, quando eu tenho tudo a meu favor, quando eu estou na grande empresa. Eu sou um bom cristão quando a minha vida está boa e tal. Ah, aconteceu uma coisinha, pronto. Você já me vê carrancudo, brabo, discutindo, dizendo nome, palavrão, voltando ao vômito. E o inimigo, ele faz você voltar rapidinho, nenhum aperto que ele te dá. Você volta ao estágio não aperfeiçoado seu. O que está voltando hoje e o que é a resposta são os verdadeiros cristãos, os crentes. Mas, reverendo, não estou dizendo que crente não morre. Jesus disse, tudo está consumado, anunciou de si mesmo como homem na cruz. Eu não disse que você não vai ter pastor que vai morrer de Covid, eu não disse que não vai ter pastor que não vai morrer em desastre na estrada, ou que vai morrer vítima do coração, infarto, derrame. Então, gente, isso é a vida, isso é a vida. Eu estou dizendo que pessoas não estão se propondo a morrer com dignidade, pessoas não estão levando a boa impressão desse tempo. Esse ano que eu acabo de dizer, agora eu posso até atualizá-lo, 21 de março de 2021, 20 horas e 55 minutos. As pessoas que estão partindo nesse tempo estão levando uma impressão da real situação nossa nesse tempo, ainda que não precise, mas que nós saibamos. Os que estão partindo agora estão partindo como mártir, estão partindo como aqueles que cumpriram sua missão, como aqueles que combateram. E cumprir sua missão não quer dizer que ele tem que ser um pastor, nem um missionário, não quer dizer que ele tem que ser um obreiro. Será que ele cumpriu com a sua condição de vida? Será que ele viveu de uma forma honrosa? Será que ele compreendeu? Será que ele morreu, ele partiu com coragem? Será que ele partiu ciente de que aquele era o tempo dele, e que ele partiu ou como mártir ou como um guerreiro na sua posição? Ele defendeu a sua posição. Ele pode falar como Paulo, ou próximo de Paulo, ou lembrando pelo menos Paulo, ou lembrando pelo menos o que está na Escritura, ou dando conta de que pelo menos uma vez na vida ele abriu a palavra, algum permitiu-se ser tocado, ou ele vai só com a impressão do mundo. Porque se ele for só com a impressão do mundo, é a impressão do derrotado, é o derrotado, que mesmo recebendo em Jesus a vitória, continuou e deu testemunho da derrota na sua vida. Quando você morre,
você vai morrer com a tua história, com tudo. Você vai dar conta de quem você é. A tua vida está sintetizada ali. E não é por um discurso emotivo no momento do teu sepultamento, nas tuas exéquias. Não é pelo que vão dizer a teu respeito. É pelo que de fato você é. Pela nobreza com que você viveu. Tendo ou não dinheiro, tendo ou não posição social. O teu status ao partir daqui. Você diz, trago comigo o Santo Evangelho. As minhas feridas, as minhas dores, minhas cicatrizes, eu trago junto delas sempre uma palavra de conforto, porque busquei no meu Deus, porque estive com o meu Senhor, porque eu busquei na minha simplicidade, na minha ignorância, não faltou vontade de me aproximar dele, porque eu saí deste mundo sem respostas, saí desse mundo no inconformismo com a violência, com a maldade, mas eu posso dizer que saí em paz. Eu fui, no momento que fui chamado, não fui como um cabrito, nem fui esperneando como um animal selvagem. Eu fui como um cordeiro, eu fui como uma ovelha do Senhor, porque entendi, esse era o meu momento. E quando o Senhor disse, tudo está consumado, ali encerrei minha vida. E ali então eu posso dizer, na minha história, o Senhor, eu encontrei ao meu Pai. Eu tirei um tempo para saber quem é o meu Pai, eu tirei um tempo, a vida não me tirou a vida antes de que eu tirasse esse tempo da vida para conhecer o meu Pai. Então aqui, queridos irmãos, é que nós somos mais. Então somente aqui. Deixe os estudiosos que estudem, deixem que os homens de ciência vão buscar respostas, deixe que cada um faça o seu trabalho, mas faça o teu trabalho por teu próprio bem, faça agora segundo a tua condição de ser humano. O que quer ser ruim, que seja ruim. Se ele não quer mudar, se é escolha ou se ele nasceu assim, não é o muito filosofar. A palavra do Senhor diz, e glória a Deus por haverem filósofos, glória a Deus por haverem pensadores, glória a Deus por haverem estudiosos, mas não se resume neles. O mundo não se resume no que mais lê, não se resume no que mais sabe da ciência do homem. O mundo não é deles e nunca pertenceu a eles. A vida não pertence a eles, a vida pertence a Deus. E bem fazemos quando nós aprendemos de Deus. O teu remédio está em aprender de Deus, porque dado o tempo em que tudo estará consumado para você, você estará ali diante desta verdade, ou estou ou não com o Senhor. E o meu organismo testifica do Senhor, porque em paz eu fui, porque entreguei agora com coragem a minha vida, e agora eu posso dizer, eu não parto daqui em plena ignorância, eu parto com o meu coração cheio do Senhor, aceitando a graça de Cristo Jesus. Não busque posições honradas com que o homem almeja nesse tempo, o mesmo tempo que você tem agora como resultado, que levou ao que nós estamos. Meu irmão, eu faço uma avaliação rápida, mais uma vez, não porque um dia eu estudei essas coisas, não precisa ser, como eu já disse, filósofo nem nada, mas o filosofar você pode, sem ser filósofo, por excelência, catedrático. Pense um pouco, o que estamos vivendo é resultado de algo. O que estamos vivendo é o que você pode chamar de nosso tempo. E você não precisa o aval de nenhum grande estudioso para você saber o que você está vivendo. Porque da tua vida tem que entender você. Você tem que entender que a hora que as cortinas, a hora que a nuvem chegar, a hora que a escuridão toma conta dos teus olhos, é você que estará encerrado na tua história. Ninguém mais. Então você não deve outra explicação, senão a si mesmo e a seu Deus. Então busque agora, e você vai ver que essas coisas vão se desfazer. Toda essa coisa tenebrosa que está sobre nós nesse tempo agora, vai se desfazer como fumaça no vento. Não tenha medo, creia em você. Qual é a dificuldade que você tem em crer nisso? Qual é a dificuldade que você tem em crer na felicidade? O ser humano está se habilitando muito mais à desgraça do que à felicidade. As pessoas estão se preparando, elas estão se provendo contra a desgraça, contra a fome, contra períodos de estiagem, de fome, de miséria, tudo como povos estão fazendo alguns. Mas ele não está se preparando exatamente para a vida do seu espírito, para a grandeza da sua... Ele está passando pela terra sem se conhecer. Ele está passando agora por toda uma existência sem sequer ele saber quem ele é, para que ele veio, qual o propósito dele. É pouco, meu irmão, essas coisas têm que serem respondidas, ou têm que serem buscadas por você. Talvez você não vai encontrar a lucidez completa disso, mas Deus vai encontrá-lo no dia que chamá-lo, e irá encontrá-lo, você é a caminho dessa
Você correu atrás de ouro, correu atrás de um companheiro, de uma companheira, você correu atrás de emprego, você corre até hoje atrás de dias melhores, de conforto para a tua família, de luxo, de uma série de coisas. Então, que seja pego você no momento em que você está buscando saber quem é teu Pai. É uma nobre forma de sair daqui, de partir dessa. Porque você, use o termo que você quiser, poético ou não, bonito ou não, uma hora deixaremos e tudo estará consumado. Então que você seja bem surpreendido no momento feliz da tua vida, no momento de lucidez e consciência, desamores eu já tive, riquezas eu já tive, desgraças eu já tive, desengano eu já tive, passagens diferentes já tive, agora estou tendo o que eu não poderia protelar. Eu tenho a graça hoje de saber que eu tenho que descobrir mais do meu Pai, do Senhor, porque a ciência não está respondendo esse tempo. Estamos agora recebendo notificações de iminentes desgraças. Tem gente, adianta você saber cada estágio descrito do câncer que consome, da doença que está levando. Não, você quer saber da solução. A solução o homem atual não está dando. A solução não está vindo, não está chegando. Quero crer que a tua igreja, a igreja onde você vai, está trazendo essa solução prática, que é através de você. E se você não acreditar agora que você é agente transformador, você vai ser não como as ovelhas levado pelo Senhor, mas como um gado levado ao matadouro. É assim que vai acontecer. Então você tem que buscar. Esse combate que se dá agora é 1 a 1. É você. E quem você ama, você instrui para que seja. Você se ganha. Você se mostra. O que está faltando agora é nós vermos os cristãos. Estamos sendo chamados. Cristãos apareçam. O homem de bem está ali. E ele está sofrendo. Agora, o cristão, que além de ser um homem de bem, ele é algo mais, ele é um guerreiro. Ele é uma ovelha para o Senhor e um guerreiro contra o inimigo. Então é isso que está faltando. É por isso que você não está vendo resultado nos que lá estão lutando ali, porque eles estão com braço humano, eles estão com força humana. E o inimigo cava situações no campo espiritual, onde o ser humano, como força humana, não tem a mínima chance. Para combater isso, nós temos que estarmos agora requisitando, chamando, lembrando, trazendo a memória. Como diz o Jeremias em Lamentações, o que você tem de melhor, traga a memória o que pode te dar esperança. Traga agora também a tua pessoa a se apresentar dentro do Santo Evangelho. Eu estou aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Como Isaías disse, quando o Senhor chamou, entregue em mim essa competência desse tempo, Senhor, que todo cristão possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu aceito que o Senhor agora, assim como eu busquei, assim como eu dobrei meus joelhos muitas vezes e disse, Deus, eu quero ser o chefe daquela equipe, Deus, eu quero comandar aquela empresa, Deus, eu quero comandar aquele projeto, Senhor, eu quero estar agora por cabeça dentro daquela organização, ou eu quero ser uma pessoa influente nesse tempo, ou na descoberta, ou na ciência, ou na tecnologia, em qualquer outra área. Assim hoje, eu me apresento, Senhor, sabendo que isso tudo que eu desejei até agora, também era permitido em partes porque era da carne, e eu busquei o conforto e o bem-estar da carne, mas agora é tempo de eu saber que eu estou numa luta que é do Espírito e que a carne não tem força por si. Então agora eu me apresento como guerreiro. Eis-me aqui, Senhor, como um dia eu me apresentei no meu quarto de joelhos, eu apresentei a minha petição, o meu pedido na igreja, para que o Senhor me ajudasse a ser alguém. Agora eu me apresento como guerreiro, eu levanto a minha mão e digo, eis-me aqui, Senhor, para ser o sal da terra. Eis-me aqui, Senhor, para ser agora um guerreiro constituído, abençoado por vós, a combater toda forma de violência, a combater agora com eficácia, com eficiência. Agora, Senhor, está combatendo porque o teu Espírito Santo está comigo, porque agora eu sou ouvido perante o Senhor, porque agora eu conheço da minha importância e da importância que eu tenho para a humanidade e para o tempo em que eu vivo. Senhor, ajude-me agora a não ser mais só para mim, que aqueles que já têm consciência da sua importância, que não sejam só para si, mas que sejam para si, agora também trazendo outros a conhecerem a sua importância, que este amor que está em mim, essa descoberta que muitos já têm, elas possam se propagar agora, como o santo evangelho do Senhor Jesus, que deve ser propagado, que deve ser proclamado, que nós sejamos agora o exército vivo do Senhor,
Sejamos pessoas fortes, pessoas saudáveis, pessoas agora equilibradas, pessoas agora que são exemplos, morigerados, que nós sejamos agora pessoas prontas, agora devidamente capacitadas e abençoadas pelo Senhor, para que nesse tempo a história possa dizer: havia aquele tempo uma resposta do povo que veio pela fé. O povo clamou ao Senhor, o povo clamou ao Senhor com atitude, não só em oração e intercessão, mas pela presença, mostrando que aonde está um crente, aonde está ali o evangélico, um crente, aquele que crê no Senhor Jesus, a luz, e a luz sempre, ela vence as trevas. Somos luz. Que Deus te abençoe, meu querido. Comece a tua semana sendo luz, agora, não só porque você provém de Deus, que já é o bastante, mas porque você, dando prova de que você tem consciência de que você é luz. E quando você for falar uma palavra que vem se assemelhar mais a esse tempo do que a tua realidade com Deus, então cale, então segure. Ali vai estar uma grande batalha sendo vencida. Quando a tua vontade for a mesma vontade do mundo, de dar resposta como o mundo, então ali segure aquele ímpeto e diga: não, eu tenho que me voltar antes para o meu Senhor, porque o que vence é o que está dentro de mim através de Jesus, não o que está no meu pensamento. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então volte-se, seja agora. Você precisa ser positivado como uma ovelha do Senhor e como um guerreiro nas fileiras contra a maldade, contra as potestades desse tempo, nos lugares celestiais, através de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus. Esteja preparado, guerreiro. Eu quero ver a tua mão levantada, eu quero ver você abençoado, eu quero ver você vencendo agora, porque a humanidade está pedindo, a humanidade agora quer o registro desse tempo, e não passará sem que o povo de Deus levante a sua mão e diz: eis-nos aqui. Assim, aqueles que bem representam esse evangelho e que vivem segundo a vontade e a bondade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão querido. Eu estou deliberadamente, eu estou convocando você, meu querido irmão, na tua igreja, na igreja onde você está. Não consigo aqui acessar as pessoas que estão comigo, me perdoem, não queria cumprimentá-los, eu não consigo aqui, saiu do ar o meu notebook, mas eu estou convocando você deliberadamente, meu irmão querido. É tempo de convocação. Vamos encerrar. É tempo de convocação. Estamos sendo chamados a darmos uma resposta nesse tempo. E eu quero que você saiba uma coisa: por favor, não se anule. Já está em nós. Você está vendo alguma outra arma aqui? Está aqui minha arma, que é a Bíblia, o que você também tem em casa. Você está vendo? Se puder acessar, eu agradeço. Se você está vendo alguma outra, eu sou igual a você, meu querido. E o que está em mim está em você. Nós temos o mesmo acesso, a mesma competência, a mesma condição. Então eu estou chamando você: saia do meio comum. O meio comum agora é sofrimento, é dor, é tristeza. O meio comum agora é justamente agora a dificuldade, e você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser a diferença assim. Você não vai conseguir. Nós temos que nos juntar agora, temos que nos unir, estarmos em comunhão com a verdade e a nossa força, o que nós buscamos, que está no Senhor. Aí seremos sempre vitoriosos. Que você e a tua casa sejam grandemente abençoados, e que a cada dia agora você tenha consciência: é um novo dia. Como eu disse, 21 de março, amanhã vai dizer 22 de março hoje, amanhã, depois da manhã, 23 de março, e eu continuo firme na vitória, naquilo que me faz mais que vitorioso, que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Deus nos abençoe. Hoje eu vou cumprimentá-los em particular.